O estilo de vídeo iceberg é muito popular aqui na plataforma. O estilo basicamente consiste em um tema diverso. Em cada camada você tem informações cada vez mais bizarras sobre o tema. Existe iceberg de literalmente tudo que você pensa, e um dos mais populares é o iceberg de teorias da conspiração. Por mais que já exista muitos desses aqui no YouTube, eu resolvi fazer minha própria pesquisa e a minha própria versão do vídeo. As informações vão ser tiradas de diversos icebergs de teoria da conspiração juntadas pela internet em um vídeo só. Então, sem mais enrolação, vamos afundar. As fake news é um tópico muito popular nos últimos tempos, ainda mais por conta das eleições e outros eventos de comoção pública. Mas essa teoria vai além das notícias falsas comuns. A teoria da conspiração das fake news se refere a que todas as notícias dadas pela mídia são falsas. A teoria sugere que tudo que você vê ou ouve na TV, rádio e internet é algo forjado para parecer real e induzir um comportamento desejado. Até mesmo a ideia de fake news foi implementada dentro das fake news para tornar tudo mais realista. Isso torna impossível saber se o que está sendo noticiado é real ou apenas uma invenção para te manipular. Essa com certeza é uma das teorias da conspiração mais famosas de todos os tempos. O lobby farmacêutico é uma teoria de que todas as empresas ou indústrias de medicamentos estão interligadas de alguma forma e estão chefiadas por um grupo extremamente poderoso. Algo que se liga a essa teoria é a teoria de que todas as doenças da humanidade já têm cura. Porém, curar é muito mais barato para as pessoas do que custear um tratamento a longo prazo. Com isso, a teoria sugere que as doenças sem cura são mecanismos da indústria farmacêutica para lucrar em cima das vidas alheias. Atlântida se refere a uma cidade que existiu próxima à Grécia Antiga, e era uma civilização incrivelmente desenvolvida no campo filosófico. A teoria diz que essa cidade afundou num evento denominado a Queda de Atlântida. O mais interessante dessa teoria foi o pós-queda, que é dito que os indivíduos que afundaram junto com a cidade evoluíram para uma forma subaquática e desenvolveram uma própria sociedade lá dentro do mar. Após isso, a Atlântida passou a ser um lugar habitado por sereias, tritões e outras criaturas marinhas humanoides, se tornando uma das civilizações mais fortes e evoluída no campo tecnológico. Porém, tudo isso não passa de teoria. O local onde a Atlântida teria afundado não possui qualquer registro arqueológico de uma sociedade subaquática. O paradoxo de Fermi se refere à aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de vida inteligente extraterrestre e a falta de evidência ou contatos com tais civilizações. Com bilhões de estrelas em nossa galáxia, muitas delas com planetas em zonas habitáveis, parece improvável que a Terra seja o único lugar com vida inteligente. O físico Enrico Fermi então questionou: se existem tantas civilizações avançadas, por que não temos evidência sobre elas? O paradoxo levanta questões sobre a ausência de sinais, espaçonaves ou qualquer outra forma de contato, apesar das vastas possibilidades de vida inteligente além da Terra. Nesse sentido, foram criadas várias explicações para o paradoxo, como que a humanidade é a única civilização da galáxia, ou a vida inteligente tende a se autodestruir, e também a vida inteligente tende a destruir outras civilizações. Também a teoria das civilizações inteligentes estão muito separadas no espaço ou tempo, e também é muito caro se espalhar fisicamente pela galáxia. E também a teoria que os seres humanos não procuram por tempo suficiente, e a famigerada teoria da floresta escura também. O MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em 8 de março de 2014, após decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Por conta do repentino desaparecimento, várias especulações surgiram. O desaparecimento do avião, com 239 pessoas a bordo, levou uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história, mas o mistério permanece sem solução conclusiva, o que deu origem a muitas teorias conspiratórias. A mais famosa é a abdução alienígena. Algumas teorias afirmam que o MH370 foi abduzido por extraterrestres, com base na ideia de que a aeronave desapareceu repentinamente dos radares, sem deixar vestígios claros, o que para os teóricos da conspiração é uma evidência clara de interferência alienígena. Outra teoria sugere que o avião teria sido acidentalmente abatido por um míssil de alguma potência militar, como os Estados Unidos ou a Rússia, e que o governo estaria encobrindo o evento para evitar um incidente diplomático de grandes proporções. Duas teorias da conspiração que se colidem diretamente é o efeito Mandela e a teoria do multiverso.
O efeito Mandela é um fenômeno no qual um grande número de pessoas compartilha uma falsa lembrança de um evento, detalhe ou fato histórico. O termo foi cunhado em 2009 pela blogueira Fiona Baroni, que após descobrir que muitas pessoas, assim como ela, se lembravam erroneamente da morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela na década de 1980, enquanto ele, na verdade, faleceu em 2013. Esse efeito não se limita apenas a figuras históricas, pode incluir também falhas em lembranças relacionadas à cultura pop, marcas, textos e até mesmo eventos. Umas teorias sugerem que o efeito Mandela pode ocorrer por erros de memória coletiva, devido a uma consciência multiversal. A teoria do multiverso sugere que todas as decisões que tomamos dia a dia criam uma dimensão alternativa. Por conta disso, haveria uma série de universos diferentes por aí. Nessa colisão, o efeito Mandela não seria nada mais do que uma confusão entre o seu eu deste universo e de outro paralelo trocando algumas memórias. Os OVNIs, em tradução livre, são objetos voadores não identificados, e é uma das mais famosas teorias, que traz uma série de relatos de pessoas que presenciaram essas espaçonaves gigantes em forma de disco e com múltiplas luzes rasgando o céu durante a noite. A teoria está intimamente ligada a relatos de alienígenas e extraterrestres, onde esses OVNIs seriam uma forma de nave onde ele se locomoveria pelo espaço-tempo. Esse com certeza é um dos itens mais famosos do mundo do terror. A teoria diz que a Tábua Ouija é capaz de se comunicar com o mundo espiritual. Foi uma criação que visou exclusivamente o lucro, mas posteriormente tomou a fama de objeto amaldiçoado, pois em tese poderia invocar demônios que atormentariam sua vida até serem exorcizados, ou o pior acontecer. O MKUltra foi um projeto secreto da CIA, que começou na década de 1950 e continuou até a década de 1970. Seu objetivo era realizar experimentos em seres humanos para desenvolver técnicas de controle mental, manipulação psicológica e lavagem cerebral, especialmente em contextos de espionagem e guerra. A teoria da conspiração gira em torno de que o MKUltra foi mais amplo e teve mais efeitos devastadores do que admitido publicamente. O programa envolvia a realização de testes com drogas psicodélicas como LSD, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e outros métodos de controle mental. O objetivo era entender e controlar a mente humana para aplicar essas técnicas em espiões, inimigos e até mesmo cidadãos americanos. Os experimentos eram conduzidos muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento das vítimas, que incluíam cidadãos comuns, pacientes psiquiátricos, prisioneiros, militares e até mesmo funcionários da própria CIA. Essa teoria se refere ao número assustador de círculos perfeitamente desenhados em plantações ao redor do mundo. Senso comum é que pode ser fenômenos naturais, ou os próprios donos das plantações querendo forma, mas algumas pessoas teorizam que os círculos são manifestações alienígenas, a fim de comunicar com os seres humanos. Assim como falado nos tópicos anteriores, o da fake news, essa teoria sugere que a mídia controla tudo, basicamente induzindo nas pessoas desejos, sentimentos, entre outras coisas. A teoria trata de que tudo que sentimos vontade de consumir, ou qualquer sentimento emocional atrelado a algo, é resultado de uma lavagem cerebral midiática. A criptozoologia é uma pseudociência que estuda e cataloga criptídeos, que seriam basicamente seres mitológicos por aí. Exemplos de criptídeos são o pé grande, o monstro lagunés, o Yeti, entre vários outros monstros famosos por aí. Não se tem nenhuma comprovação de que esses monstros existem, ou até mesmo que não existem, mas é uma área muito interessante de estudar e até meio complexa. A teoria da conspiração sobre o aeroporto internacional de Denver envolve uma série de alegações bizarras e misteriosas associadas ao design, arte, símbolos e até mesmo a localização do aeroporto, que é o maior dos Estados Unidos em termos de área. Construído em 1995, o aeroporto se tornou foco de várias teorias, que sugerem que ele é muito mais do que um simples hub de transporte. Uma das teorias mais populares afirma que o aeroporto de Denver foi construído como um centro de operações secreto para a nova ordem mundial, uma suposta organização global que planeja governar o mundo com um governo autoritário único, governo esse que vai ser falado mais pra frente nesse vídeo. Outra teoria alega que há vastos bunkers subterrâneos embaixo do aeroporto, construídos como abrigos para elites globais em caso de um evento apocalíptico, como uma guerra nuclear ou catástrofe global.
As instalações subterrâneas também são associadas com o governo dos Estados Unidos, sugerindo que seria o local uma base secreta de operações secretas ou uma sede de controle em tempos de crise. Os murais do aeroporto são frequentemente citados como provas de uma agenda sinistra. As pinturas, de autoria de Leo Tangma, mostram cenas de destruição, de caos e, além disso, de crianças de várias etnias unidas em um cenário pós-guerra. Muitos teóricos afirmam que as imagens representam mensagens subliminares sobre eventos apocalípticos, extermínios ou a vida de um novo governo totalitário. Mas o mais bizarro de tudo é que na entrada do aeroporto há uma enorme estátua de um cavalo azul, com olhos brilhantes vermelhos, apelidado carinhosamente de Lucifer. Teóricos afirmam que a estátua simboliza o cavalo do Apocalipse, remetendo ao cavalo da morte do livro de Apocalipse. Para alimentar ainda mais especulações, o artista que criou a estátua, Luiz Jiménez, foi acidentalmente exterminado durante o processo de criação da escultura, o que fez muitos associarem o cavalo a uma maldição. A conspiração de que o homem nunca pisou na Lua se refere a uma teoria de que tudo que envolve a primeira ida do homem à Lua é fake e que tudo foi gravado em estúdios. Os dois principais argumentos são que a tecnologia da época era muito primitiva, pois os carros eram horríveis, agora imagina criar um foguete que conseguisse sair da Terra. E o outro ponto é que os elementos não combinam, como a bandeira dos Estados Unidos está em movimento e não existe vento no vácuo, a movimentação incompatível dos astronautas e a semelhança da Lua com cenários de filmes espaciais da época. A teoria da conspiração, conhecida como 9/11 False Flag, sugere que os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos não foram obra exclusiva dos terroristas da Al-Qaeda, mas sim uma cooperação planejada ou permitida pelo próprio governo ou outros grupos de elite para servir como uma bandeira falsa. O termo false flag se refere a uma operação em que o governo ou outra entidade comete um ato violento ou prejudicial, colocando a culpa em outro grupo, para justificar a ação subsequente, como guerras ou políticas mais rígidas. Vamos falar da teoria da conspiração mais famosa da história. A Área 51, localizada no deserto de Nevada, é um dos locais mais misteriosos e repletos de teoria da conspiração nos Estados Unidos. Oficialmente, uma base da Força Aérea Americana. Seu verdadeiro propósito foi mantido em segredo por muitos anos, o que levou a especulações e muitas teorias. Agora vamos dissecar em tópicos. A teoria mais famosa envolvendo a Área 51 é de que o governo dos Estados Unidos utiliza a base para estudar e ocultar tecnologia alienígena, incluindo naves espaciais e corpos de extraterrestres. Essa crença ganhou força após o famoso incidente Roosevelt, em 1947, quando, supostamente, uma nave alienígena teria caído no Novo México. Muitos conspiracionistas acreditam que os destroços dos OVNIs e seus ocupantes foram levados para a Área 51 para serem estudados em segredo. Além de ocultar tecnologia extraterrestre, alguns teóricos afirmam que a Área 51 é palco de experimentos com seres alienígenas vivos. Segundo essa teoria, o governo dos Estados Unidos mantém contatos secretos com raças de alienígenas e até trabalha em cooperação com eles para desenvolver novas tecnologias. Esses experimentos envolveriam, entre outras coisas, engenharia reversa de naves alienígenas e pesquisas avançadas em biotecnologia. Outro ponto frequente nas teorias da conspiração sobre a Área 51 é que a base é utilizada para o desenvolvimento de armas avançadas e experimentos militares. Isso incluiria o teste de aeronaves secretas e tecnologia bélica inovadora. De fato, parte dessa teoria tem base real, pois o próprio governo dos Estados Unidos confirmou que a Área 51 foi usada para desenvolvimento de armas durante a Guerra Fria. Outra teoria, menos conhecida, mas ainda presente, é de que a Área 51 serve como base para experimentos relacionados ao controle do clima. Segundo os teóricos, a base seria utilizada para testar tecnologias que poderiam facilmente manipular o clima, causando desastres naturais ou alterando o clima global como uma forma de arma. Uma das conspirações mais bizarras alega que a Área 51 é o local de experimentos com portais dimensionais, permitindo o acesso a outros mundos e outros universos paralelos. Essa teoria é alimentada pelo sigilo extremo em torno da base e pelo comportamento peculiar de alguns ex-funcionários, que supostamente teriam revelado informações sobre essas tecnologias antes de desaparecer misteriosamente. Algumas teorias sugerem que a Área 51 também desempenha um papel no desenvolvimento de tecnologias de vigilância e controle de massas. Isso incluiria desde experimentos psicológicos em larga escala até o uso de ondas de rádio para influenciar comportamentos humanos. A base
segundo essa visão, seria um centro de desenvolvimento de métodos de espionagem avançados que poderiam ser usados para monitorar e controlar a população global. Há também quem acredite que a Área 51 é utilizada para desenvolver programas espaciais secretos. Teóricos especulam que o governo dos Estados Unidos possui naves especiais muito mais avançadas do que o público sabe, e que utilizam missões secretas no espaço ou até outros planetas. Isso incluiria a criação de bases secretas na Lua ou em Marte. Nova Ordem Mundial, Illuminatis e Reptilianos. Esses três tópicos estão intimamente interligados de uma grande teoria, a qual eu vou resumir agora. Basicamente, a Nova Ordem Mundial sugere que existe um grupo seleto de pessoas que dominam o mundo, e esse grupo seria os Illuminatis. Os Illuminatis seriam um grupo elitista de bilionários que dominam e moldam o mundo da forma que quiserem, e o pior, você nem sabe que isso acontece. Dominar as massas é a forma mais efetiva dessas pessoas dominarem o mundo. Isso também se liga à teoria sobre reptilianos. Reptilianos são basicamente seres híbridos entre humanos e algum réptil, daí o nome. Eles são superiores aos seres humanos em todos os aspectos: inteligência, força, velocidade, resistência e sobrevivência. Esse povo pode viver anos a mais que nós. E com isso, teoriza-se que todos ou grande parte dos Illuminati são reptilianos, e por meio do seu dinheiro e influência, eles formam a nova ordem mundial que controla tudo e todos. A primeira camada foi composta por teorias que a maioria das pessoas já ouviram no mínimo falar. Porém, vamos afundar um pouco mais e adentrar ainda mais na mente dos conspiradores. A teoria da conspiração envolvendo as Basement Tapes está relacionada ao atentado de Columbine, ocorrido em 1999 nos Estados Unidos. As Basement Tapes, ou fitas do porão, são gravações feitas pelos dois responsáveis pelo atentado, Eric Harris e Dylan Klebold, nas semanas que antecederam o ataque. Nessas fitas, os dois discutem seus planos, motivações e os detalhes do que pretendiam fazer. No entanto, o conteúdo completo dessas gravações nunca foi totalmente divulgado ao público, o que gerou diversas teorias da conspiração. O assassino da I-70 era o apelido para um serial killer não identificado que exterminou pelo menos 12 meninos e homens no meio oeste dos Estados Unidos, entre 1980 e 1991. Todos os corpos das vítimas foram descobertos em áreas ao longo da Interestadual 70, a I-70. Embora oficialmente não resolvido, acredita-se que o falecido empresário Herb Baumeister, suspeito de mais de uma dúzia de homicídios em Indiana, possa ter sido o autor dos crimes. O incidente Max Red Room foi uma invasão de sinal de televisão que ocorreu em Chicago, em 22 de novembro de 1987. Durante essa noite, 2 canais tiveram suas transmissões interrompidas por um indivíduo usando uma máscara do personagem virtual Max Red Room. A primeira interrupção durou cerca de 25 segundos, enquanto a segunda durou cerca de 90 segundos e incluiu comportamentos bizarros e incoerentes. Max Red Room era um personagem popular nos anos 80, conhecido por sua estética digital e críticas à cultura pop. O invasor imitava esse personagem enquanto fazia gestos estranhos, falava de forma desconexa e até simulava ser agredido com uma raquete de moscas. Embora o FBI e o FCC tenham investigado o caso, os responsáveis nunca foram identificados. O incidente permanece um dos maiores mistérios de pirataria de sinal da história, gerando grande comoção e curiosidade. Até hoje, o caso é lembrado pela sua audácia e pela falta de resolução, tornando-se um marco na cultura pop e um exemplo de vulnerabilidade nas tecnologias de transmissão da época. O incidente de Atlov Pass ocorreu em fevereiro de 1959, nos Montes Urais, na Rússia, quando 9 alpinistas experientes morreram sob circunstâncias incomuns durante a expedição. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, acampou nas encostas de uma montanha. Durante a noite, algo os levou a rasgar suas barracas de dentro para fora e fugir para o frio intenso, muitos deles mal vestidos e descalços. Corpos foram encontrados semanas depois, espalhados pela área, alguns com lesões internas misteriosas. As investigações oficiais não conseguiram determinar uma causa exata para o ocorrido, e a falta de uma explicação definitiva levou a muitas teorias. Entre elas estão a possibilidade de avalanches, fenômenos naturais ou até testes militares secretos.
Até hoje, o incidente de Atloth Pass permanece um mistério não resolvido. As circunstâncias incomuns e o ambiente isolado em que tudo ocorreu continuam a alimentar especulações. Os Skinwalkers advêm de lendas indígenas e são considerados xamãs ou feiticeiros que adquiriram a habilidade de se transformar em animais, geralmente lobos, coiotes ou outros predadores, após realizar rituais sombrios. Mas como são seres adaptativos, atualmente se transformam em cães e gatos ou outros animais domésticos em geral. Fatos de avistamentos de Skinwalkers se espalharam além das comunidades indígenas, com muitas histórias de encontros em áreas isoladas no sudeste dos Estados Unidos, como nas regiões do deserto. Um dos locais mais famosos associados a esses seres é o Rancho Skinwalker, em Utah, onde há inúmeros relatos de fenômenos paranormais, avistamentos de criaturas estranhas e atividades inexplicáveis. Embora seja uma lenda antiga, os Skinwalkers ganharam popularidade atualmente devido a uma série de vídeos que circulam na internet de supostos avistamentos das criaturas. O Bloop é um fenômeno que ocorreu no oceano há alguns anos atrás, e basicamente foi um som extremamente alto que percorreu todo o oceano. Há algumas teorias, entre elas que foi o som de uma explosão vulcânica ou um maremoto muito forte. Porém, a teoria mais interessante é que o Bloop foi emanado por uma criatura marinha gigantesca. Pelos decibéis catalogados, a criatura para emitir esse som teria que ter um tamanho colossal, um verdadeiro monstro das profundezas. Uma baleia, um tubarão, um leviatã. Ninguém sabe o que é, mas o fato é, o Bloop é um som extremamente perturbador e complexo que não foi decifrado até hoje. Os tulpas são entidades criadas pela força do pensamento humano. São originários do budismo tibetano. A ideia de um tulpa sugere que uma pessoa pode, através de uma intensa concentração mental, gerar uma forma de pensamento tão poderosa que ela se torna independente e autônoma. Em outras palavras, um tulpa começa como uma criação mental, mas com tempo e foco pode adquirir características, personalidade e até mesmo vontade própria. Essas criações não são necessariamente visíveis para outras pessoas, mas aqueles que as criam podem percebê-las como entidades separadas, às vezes interagindo com elas no mundo ao seu redor. Tulpas podem ser vistas como formas de manifestação mental, que pode ir além do controle do seu criador, o que às vezes leva a história de tulpas se tornando hostis ou problemáticos. A teoria da conspiração do Enigma do 23 gira em torno da ideia de que o número 23 aparece com uma frequência assustadora e inexplicável em eventos, datas e fatos históricos importantes. Os teóricos da conspiração acreditam que o número carrega um significado oculto, ou que há uma espécie de padrão misterioso que conecta o número 23 a fenômenos estranhos e às vezes catastróficos. Os defensores dessa teoria apontam várias coincidências envolvendo o número 23, como a data de nascimento de figuras históricas importantes, eventos que aconteceram em dias 23 e até padrões ocultos em datas de acontecimentos mundiais. No entanto, os céticos explicam que isso é apenas um exemplo de viés de confirmação, onde as pessoas tendem a focar em exemplos que confirmam suas crenças, ignorando os números e eventos que não se encaixam. O projeto Blue Beam é uma teoria da conspiração que sugere que a NASA ou outras organizações internacionais estariam planejando criar uma falsa segunda vinda de Cristo, ou simular uma invasão alienígena utilizando-se de tecnologia avançada, como hologramas e manipulação psicológica em massa. Essa farsa global teria o objetivo de instaurar uma nova ordem mundial, controlando a população por meio do medo e do engano. O plano seria realizado em 4 fases. Primeiro, terremotos artificiais para desenterrar artefatos falsos que contestariam as crenças religiosas. Segundo, a projeção de hologramas no céu representando figuras religiosas ou alienígenas. Terceiro, o uso de tecnologia de controle mental para induzir mensagens divinas em cada pessoa. E quarto, a criação de um caos mundial que permitiria o estabelecimento de uma ditadura global. Os Homens de Preto são figuras enigmáticas associadas ao encobrimento de atividades extraterrestres ou sobrenaturais. De acordo com os relatos, os MIBs são homens vestidos de ternos pretos que aparecem para testemunhas de avistamentos de OVNIs ou contatos alienígenas, intimidando e ameaçando-as para que mantenham silêncio sobre suas experiências. Existem várias interpretações sobre a origem dos MIBs. Alguns teóricos afirmam que eles são agentes governamentais enviados para ocultar a verdade sobre alienígenas e eventos de cunho sobrenatural, enquanto outros acreditam que eles próprios possam ser entidades extraterrestres ou mesmo androides, devido ao seu comportamento estranho e inumano descrito por algumas testemunhas.
A lenda dos Homens de Preto ganhou notoriedade especialmente a partir dos anos de 1950, acompanhando o crescimento do interesse em OVNIs e eventos paranormais. E tudo isso se intensificou ainda mais com o filme MIB Homens de Preto, protagonizado pelo grande Will Smith. O Assassino do Zodíaco gira em torno de um dos casos de serial killer mais misteriosos da história dos Estados Unidos. Ativo no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, o Zodíaco cometeu vários assassinatos no norte da Califórnia e enviou cartas enigmáticas com códigos para jornais locais, desafiando a polícia e gerando pânico. Apesar de vários suspeitos terem sido investigados, a identidade do Zodíaco nunca foi confirmada. Isso gerou diversas teorias da conspiração. Algumas sugerem que o assassino teria uma conexão com organizações poderosas que ajudaram a encobrir seus crimes. Outras teorias apontam que o Zodíaco pode ter sido uma figura pública importante, ou até mesmo uma série de pessoas trabalhando juntas. Uma das teorias mais populares sugere que o assassino do Zodíaco é o serial killer Ted Kaczynski, mas essa hipótese nunca foi comprovada. Algumas estruturas em formato de pirâmide foram descobertas sob o gelo do continente, implicando que civilizações antigas ou até mesmo extraterrestres possam ter habitado ou visitado a Antártida há milhares de anos. Segundo essa teoria, essas pirâmides seriam restos de uma civilização avançada que existiu antes do continente ser coberto pelo gelo. Os defensores da teoria apontam imagens de montanhas de formato piramidal, que podem ser vistas em fotos de satélites, como evidência de que as pirâmides foram construídas artificialmente, sugerindo uma conexão com outros sítios antigos, como as pirâmides do Egito. O ocultismo é um conjunto de práticas, crenças e conhecimentos que buscam compreender e manipular forças ocultas, misteriosas ou espirituais, que são geralmente invisíveis ou inacessíveis ao conhecimento comum. Essas práticas frequentemente envolvem rituais, simbolismos e esoterismo, e podem abranger uma variedade de tradições e sistemas de crença, como magia, alquimia, astrologia, adivinhação, cabala e espiritualidade. Falando em esoterismo, o gnosticismo é uma corrente religiosa e filosófica que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, combinando elementos do cristianismo, neoplatonismo, mitologia e outras tradições espirituais. O termo gnose vem do grego gnosis e significa conhecimento, e a essência do gnosticismo está na busca de um conhecimento espiritual profundo, que permita a libertação da alma da prisão mental. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era obra de um demiurgo, um ser inferior e imperfeito, em contraste com o verdadeiro Deus, que é transcendente e desconhecido. Para eles, o corpo e o mundo físico eram considerados prisões, e a salvação era alcançada por meio da gnose, um conhecimento esotérico que revelava a natureza divina da alma e sua conexão com o verdadeiro Deus. O gnosticismo teve várias ramificações e influenciou diversos movimentos, incluindo o cristianismo primitivo. Algumas tradições gnósticas foram consideradas heréticas pela igreja oficial, mas seu impacto perdura em várias formas de misticismo, filosofia esotérica e espiritualidade alternativa. Muito presente no gnosticismo e no ocultismo, a projeção astral, também conhecida como viagem astral, é uma experiência no qual a consciência de uma pessoa se separa temporariamente do corpo físico, permitindo que o indivíduo explore o mundo em um corpo astral, ou espiritual. Durante essa experiência, o corpo físico permanece em repouso, como no sono, enquanto o corpo astral pode viajar por diferentes lugares, dimensões ou realidades. Acredita-se que na projeção astral a pessoa possa visitar locais distantes, encontrar outras consciências, acessar informações além do mundo físico ou mesmo explorar planos espirituais diversos. Agartha é uma cidade subterrânea. Acredita-se que ela faça parte de uma vasta rede de civilizações situadas no interior da Terra, habitada por seres avançados espiritualmente e evoluídos, e que possui uma tecnologia muito além do que conhecemos. Agartha seria o centro de uma civilização secreta, que influencia o mundo de maneira oculta. A lenda de Agartha está ligada à teoria da Terra Oca, que sugere a existência de um mundo habitável dentro do nosso planeta. Na cultura esotérica e em várias teorias da conspiração, Agartha é vista como um refúgio para sobreviventes de civilizações antigas, como Atlântida e Lemúria, e seus habitantes teriam uma profunda conexão com seres extraterrestres ou com planos espirituais superiores. A teoria dos danos causados pelo flúor gira em torno da ideia de que o flúor, usado principalmente em produtos de higiene dental e na fluoretação da água, é na verdade prejudicial à saúde, que os governos e as indústrias estão encobrindo informações sobre seus efeitos adversos.
A maioria das teorias sugere que a adição de flúor à água é uma forma de controle populacional, visando reduzir a inteligência ou a capacidade de raciocínio das pessoas. Os defensores dessa teoria acreditam que o flúor tem um efeito calmante ou entorpecente, tornando a população mais submissa. Alguns teóricos da conspiração acreditam que realmente existiram gigantes e que eles tiveram um papel significativo na história da humanidade. O principal argumento utilizado são as evidências de esqueletos gigantes que foram supostamente descobertos em diferentes partes do mundo, mas que essas descobertas foram encontradas por instituições acadêmicas e governamentais. Essa supressão seria motivada pelo medo de que a existência de gigantes mudasse completamente a narrativa histórica e científica sobre a evolução humana e a história da Terra. Além disso, algumas teorias sugerem que os gigantes podem estar ligados a antigas civilizações avançadas, como os Atlantes ou os Maias. Segundo esses relatos, esses seres teriam compartilhado conhecimento avançado com os humanos, incluindo tecnologia e práticas espirituais. Cicada 3301 é uma enigmática organização conhecida por uma série de desafios de criptografia e quebra-cabeças que começaram em 2012. A primeira operação surgiu através de um anúncio em um fórum online, onde um gráfico em forma de cigarra e uma mensagem misteriosa escrita "Melhores mentes" foram divulgados. Desde então, os desafios têm envolvido técnicas complexas de criptografia, referências literárias, arte e conhecimento técnico, levando os participantes a percorrer diferentes locais ao redor do mundo em busca de pistas. Os desafios foram estruturados de tal maneira que apenas os indivíduos mais inteligentes e habilidosos pudessem desvendá-los, levando a especulações sobre a natureza da organização. Algumas teorias sugerem que a Cicada 3301 pode estar ligada a agências de inteligência, enquanto outras acreditam que é uma forma de recrutamento para grupos secretos como ativistas e hackers. Passamos pela superfície e pelas águas rasas. Agora, nas águas médias, vamos adentrar ainda mais nesse iceberg e ver teorias da conspiração ainda mais perturbadoras. Os Néfilins são figuras mencionadas na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis 6:1-4. Eles são descritos como descendentes dos filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos ou seres celestiais, que tiveram filhos com as filhas dos homens, seres humanos. A palavra Néfilin pode ser traduzida como gigantes, ou aqueles que caíram. De acordo com os relatos bíblicos, os Néfilins eram seres poderosos e de grande estatura, considerados heróis e guerreiros lendários da antiguidade. A tradição judaico-cristã apresenta várias interpretações sobre a origem dos Néfilins, com alguns estudiosos sugerindo que eram híbridos entre humanos e seres celestiais, enquanto outros acreditavam que representavam uma classe de homens muito fortes e violentos. Os Néfilins também aparecem em textos apócrifos, como o livro de Enoque, e essa teoria da conspiração casa muito bem com a teoria de que em algum período da humanidade existiram gigantes que ajudaram na evolução humana. O panteísmo é uma teoria filosófica e religiosa que afirma que Deus e o universo são essencialmente a mesma coisa. Em vez de Deus ser uma entidade separada que criou e governa o universo, como em muitas religiões tradicionais, o panteísmo propõe que Deus é o próprio universo e tudo o que nele existe. Ou seja, Deus não está acima ou fora da criação, mas está em tudo, desde o menor grão de areia até o cosmo infinito. O termo panteísmo vem do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus, sugerindo que Deus é tudo o que existe. Essa visão foi defendida por filósofos como Spinoza, que argumentou que Deus e a natureza são uma única realidade. Segundo Spinoza, tudo o que existe é uma manifestação de Deus, e o universo segue leis naturais que são uma expressão da essência divina. O basilisco de Rocco é um dilema sobre inteligência artificial. Basicamente, o basilisco foi criado para tornar o mundo um lugar melhor, mas na mente distorcida de uma IA, só ele poderia tornar o mundo melhor, então seria imprescindível a sua criação.
Nesse sentido, todos que não participaram diretamente da sua criação estariam, em tese, destruindo o mundo e deveriam ser eliminados. Basicamente, a teoria diz que se você não construiu o basilisco, você estaria prejudicando o mundo, pois só ele poderia salvá-lo, então você deveria ser exterminado. A imortalidade quântica é uma teoria especulativa baseada em interpretações da física quântica. Segundo essa interpretação, para cada evento que ocorre no universo, uma ramificação ocorre, criando universos paralelos onde todas as possibilidades acontecem simultaneamente, literalmente um multiverso. No contexto da imortalidade quântica, a ideia sugere que em eventos onde uma pessoa poderia falecer, haveria um universo paralelo em que essa mesma pessoa sobrevive. Mesmo que de uma perspectiva externa, a morte possa ser inevitável, para aquela pessoa há sempre um universo em que ele ou ela continua vivo. Isso implica que, subjetivamente, uma pessoa poderia experimentar uma forma de imortalidade, já que sua consciência sempre continuaria em uma linha de realidade onde ela sobreviveu. A ideia de cosmonautas perdidos sugere que a União Soviética teria enviado astronautas ao espaço antes de Yuri Gagarin, o primeiro humano oficialmente reconhecido a viajar ao espaço em 1961, mas que essas missões resultaram em tragédia e foram encobertas pelo governo. Segundo essa teoria, os cosmonautas teriam morrido ou ficado à deriva no espaço, e suas existências foram apagadas dos registros soviéticos, para evitar constrangimento internacional e manter a imagem de sucesso do programa espacial soviético. A teoria começou a ganhar força na década de 1960, após o aparecimento de gravações não verificadas de supostas transmissões de rádio de cosmonautas em perigo, captada por 2 irmãos italianos. As gravações incluíam sons de respirações pesadas e mensagens de socorro, que teriam sido transmitidas do espaço. A frase "meu vermelho não é igual ao seu vermelho" é um fenômeno interessante na filosofia da percepção e psicologia, muitas vezes relacionado a experiências subjetivas em que sentimos coisas individualmente. No caso das cores, a ideia é que, embora todos usemos a mesma palavra para descrever algo, como o vermelho, a maneira como cada pessoa enxerga é realmente diferente. Para resumir, não tem como garantir que o que você enxerga como vermelho seja exatamente o que a outra pessoa está vendo como vermelho, porque não podemos literalmente entrar na mente do outro para comparar as experiências, e isso pode se estender para vários conceitos durante a vida. O Oumuamua é um objeto interestelar que intrigou a comunidade científica quando foi descoberto em outubro de 2017. Ele foi o primeiro objeto conhecido vindo de fora do sistema solar a ser observado passando por ele. Inicialmente, acreditou-se que fosse um cometa ou asteroide, mas seu formato alongado e trajetória incomum levaram a muitas perguntas. O objeto tem cerca de 800 metros de comprimento e uma forma extremamente alongada, quase como um charuto, o que o diferencia de qualquer outro corpo celeste já visto. Além disso, ele não parecia se comportar como um cometa típico, não tendo uma cauda visível, e sua aceleração misteriosa ao deixar o sistema solar fez com que alguns cientistas cogitassem que ele poderia ser um objeto artificial, talvez uma sonda alienígena. São estudos sobre os efeitos da falta prolongada de descanso no corpo e na mente humana. Eles têm sido realizados para entender as consequências da ausência de sono nas funções cognitivas, emocionais e físicas. Alguns desses experimentos são controversos devido aos danos psicológicos e fisiológicos que causam no indivíduo. Um dos casos mais famosos foi o experimento de Randy Gradinger, em 1964, um estudante que ficou 11 dias sem dormir. Ao longo desse período, ele sofreu com problemas de concentração, alucinações e lapsos de memória, mostrando os perigos da privação extrema de sono. Existe uma creepypasta sobre o experimento russo de privação do sono, porém nesse vídeo vamos falar apenas da teoria da conspiração e não da lenda sobrenatural. Bohemia Grove é o nome de um local reservado e extremamente exclusivo na Califórnia, nos Estados Unidos, onde uma elite de figuras influentes como políticos, empresários e líderes mundiais se reúnem anualmente. O clube que organiza o evento, o Bohemian Club, existe desde 1872. Especula-se que rituais pagãos e satânicos são realizados no local, e tais rituais seriam a fonte do poder e da riqueza dos frequentadores do clube. Além disso, acredita-se que decisões políticas e econômicas globais são tomadas ali, longe dos olhos do público e da mídia, tornando esse lugar literalmente o clube dos donos do mundo.
A calcificação da glândula pineal refere-se ao acúmulo de depósitos de cálcio nessa pequena glândula no centro do cérebro, que é conhecida por regular o ciclo do sono-vigília através da produção de melatonina. À medida que envelhecemos, a glândula pineal tende a acumular depósitos de cálcio, um processo que pode interferir na função e potencialmente afetar o ciclo do sono. Algumas teorias sugerem que essa calcificação pode estar interligada ao flúor na água, como citado anteriormente nesse vídeo. Alguns estudos associam essa calcificação com a redução da percepção espiritual, uma vez que, em algumas culturas e crenças esotéricas, a pineal é vista como o terceiro olho, responsável por funções místicas. Teorias da conspiração ligam a calcificação da glândula pineal a uma possível tentativa de controlar a capacidade espiritual das pessoas, uma vez que é considerada, por alguns, uma ponte para experiências transcendentais e percepções além do mundo físico. O solipismo é uma teoria filosófica que afirma que só a própria mente pode ser conhecida com certeza e que tudo o que está fora dela, incluindo o mundo exterior e outras mentes, não pode ser comprovado como existindo de forma independente. Em outras palavras, a única coisa que uma pessoa pode ter certeza absoluta é que sua própria consciência existe, enquanto o resto pode ser uma ilusão ou uma projeção. A teoria sugere que esse pensamento de agora é real, sendo que só você existe no mundo todo. Você tem certeza da sua existência, mas tudo ao seu redor pode ser apenas uma ilusão criada pela sua mente. O Enigma de Publius é um mistério que surgiu no contexto da popularidade da banda de rock Pink Floyd em 1994. Durante a turnê do álbum The Division Bell, uma mensagem enigmática foi postada em um grupo de discussão da Usenet por um usuário chamado Publius. A mensagem anunciava a existência de um enigma oculto na obra da banda, com a promessa de uma recompensa significativa para quem conseguisse desvendá-lo. Publius sugeriu que o enigma estava relacionado às letras e à temática do álbum, e forneceu diversas dicas vagas e criptográficas, deixando os fãs ainda mais intrigados. A questão se tornou ainda mais misteriosa quando, durante um show da turnê, as palavras Enigma de Publius foram exibidas em luzes no palco, o que parecia confirmar a legitimidade da mensagem. No entanto, nem a banda, nem seu empresário confirmaram ou negaram diretamente a existência do enigma, alimentando ainda mais a curiosidade. O mistério das máscaras de chumbo é um caso intrigante e não resolvido que aconteceu no Brasil em agosto de 1966, envolvendo o óbito de dois técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Seus corpos foram encontrados em um morro conhecido como Morro do Vintém, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, deitados lado a lado e vestindo ternos formais com máscaras de chumbo cobrindo seus rostos. Ao lado deles, havia uma garrafa de água vazia e um caderno com anotações criptográficas, incluindo a mensagem enigmática 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsulas, após o efeito proteger metais, aguardar sinal das máscaras. O caso chamou a atenção por conta da estranheza das circunstâncias, especialmente o uso das máscaras de chumbo. As máscaras, aparentemente feitas para proteção contra a radiação, levantaram especulações de que as vítimas poderiam estar envolvidas em algum tipo de experimento científico ou esotérico, talvez tentando se proteger de algum fenômeno desconhecido. Não havia sinais de violência nos corpos, e o laudo médico não conseguiu determinar a causa da morte, já que os órgãos internos dos corpos estavam muito deteriorados para uma análise conclusiva. A teoria da conspiração que afirma que Nikola Tesla era de Vênus sugere que o famoso inventor e engenheiro não era um ser humano comum, mas sim um alienígena de Vênus. Segundo essa teoria, Tesla teria vindo à Terra com o propósito de ajudar a humanidade com suas avançadas inovações tecnológicas, incluindo suas contribuições à eletricidade e à energia livre. Essa ideia surgiu a partir de declarações feitas em livros de ufologia e em teorias alternativas sobre Tesla, onde se afirma que ele possuía conhecimentos muito à frente de seu tempo, e suas invenções eram tão extraordinárias que só poderiam ter vindo de outro planeta. Alguns defensores dessa teoria mencionam um suposto documento revelado pela Federação Galáctica, afirmando que Tesla nasceu em Vênus e foi enviado à Terra como um emissário. A teoria do raio de calor mortal de Arquimedes é uma famosa lenda histórica e científica que sugere que o matemático e inventor grego Arquimedes teria desenvolvido uma arma letal durante o cerco de Siracusa, por volta de 214 e 212 a.C. Segundo a lenda, Arquimedes utilizou um conjunto de espelhos ou escudos polidos para concentrar os raios do sol e direcioná-los contra os navios inimigos romanos, incendiando-os à distância com calor refletido. Vários cientistas e engenheiros tentaram recriar o experimento ao longo dos séculos, com resultados variados, porém nada tão forte que poderia destruir uma frota inteira de navios.
O experimento Filadélfia é uma famosa teoria da conspiração que envolve uma suposta experiência militar realizada pela Marinha dos Estados Unidos em outubro de 1943, no estaleiro naval da Filadélfia. Segundo a lenda, o objetivo do experimento era tornar o USS Bride, um navio de guerra, invisível aos radares inimigos por meio de técnicas de camuflagem baseada em teorias do campo eletromagnético e da relatividade de Einstein. De acordo com os relatos, durante o experimento, o navio não apenas desapareceu dos radares, mas também teria se tornado temporariamente invisível a olho nu, teletransportando-se para Norfolk, na Virgínia, antes de reaparecer em Filadélfia. Os relatos mais fantásticos afirmam que a tripulação do navio sofreu terríveis efeitos colaterais, com alguns marinheiros fundindo-se à estrutura metálica do navio, outros desaparecendo ou ficando mentalmente instáveis. A teoria da petrificação artificial sugere a possibilidade de transformar seres vivos ou materiais orgânicos em pedra através de processos científicos ou químicos. Alguns teóricos acreditam que civilizações antigas poderiam ter desenvolvido uma técnica real de petrificação, possivelmente envolvendo compostos químicos ou energias desconhecidas que permitiriam transformar organismos em rochas de formas artificiais. A teoria da conspiração de que o ano atual é na verdade 1724 faz parte de uma crença conhecida como hipótese do tempo fantasma. Essa teoria sugere que uma parte significativa da cronologia histórica foi fabricada ou alterada, resultando em um salto temporal. Ou seja, eventos e séculos inteiros teriam sido inventados ou manipulados, de forma que não estamos de fato no século XXI, mas em um tempo anterior. No caso, o ano é 1724. Essa hipótese foi originalmente proposta pelo historiador alemão Heribert League, que acreditava que cerca de 297 anos entre o final da Antiguidade e o início da Idade Média foram adicionados artificialmente na história. Na visão de League, o imperador romano germânico Otão III, o Papa Silvestre II e o imperador bizantino Constantino VII forjaram o calendário com o objetivo de fazer com que eles governassem durante 1000 anos depois de Cristo, um marco simbólico. Eventos históricos, como o reinado de Carlos Magno, por exemplo, teriam sido completamente inventados. A teoria das civilizações pré-hominídeos sugere que, antes da evolução dos humanos modernos, outras civilizações avançadas podem ter existido na Terra, compostas por outras espécies não humanas ou hominídeos muito anteriores a nós. De acordo com essa teoria, essas civilizações teriam se desenvolvido há milhões de anos, muito antes do Homo sapiens, mas teriam sido destruídas por catástrofes naturais ou eventos cósmicos, como impactos de meteoros ou mudanças climáticas drásticas. Suas marcas na Terra teriam sido apagadas com o tempo, restando poucos vestígios ou nenhum. Algumas especulações mencionam que certas estruturas geológicas, como as pirâmides ou sítios arqueológicos misteriosos, poderiam ser um remanescente das civilizações perdidas. John Titor é um suposto viajante do tempo que apareceu em fóruns online no ano de 2000, alegando ter vindo do futuro, especificamente o ano de 2036. Ele dizia que havia sido enviado em uma missão para recuperar um antigo computador, o IBM 5100, necessário para resolver um problema técnico no futuro. Titor descreveu um futuro distópico, marcado por uma guerra civil nos Estados Unidos e uma guerra nuclear global. As postagens de Titor detalhavam como as viagens no tempo funcionavam, supostamente baseadas na física quântica e no uso de linhas temporais divergentes, o que explicaria por que as previsões dele poderiam não se concretizar em nossa linha temporal. Entre suas afirmações, ele mencionou eventos que na época pareciam profecias, mas não se realizaram, como a divisão dos Estados Unidos em múltiplas facções. Fulcanelli é um misterioso autor francês, cuja verdadeira identidade nunca foi comprovada. Ele é famoso por seus escritos sobre alquimia, especialmente o livro Os Mistérios das Catedrais, editado em 1926, onde explora as conexões entre a simbologia alquímica e a arquitetura das catedrais góticas. Fulcanelli também escreveu As Moradas Filosofais, outro livro essencial sobre o simbolismo esotérico e alquímico. Fulcanelli argumentava que as grandes catedrais da Europa eram, na verdade, livros de pedra que escondiam o conhecimento alquímico, codificado em sua arquitetura e esculturas. Essa é uma das teorias mais interessantes que eu já vi na internet. Basicamente, a teoria diz que as loterias existem basicamente para encontrar viajantes do tempo. Um senso comum sobre viagem do tempo é a ideia de anotar os números de um bilhete premiado e voltar antes deles serem divulgados para assim ganhar e viver uma vida de bilionário. Nessa hipótese, os governos teriam criado loterias com bilhetes falsos, os quais somente alguém do futuro poderia comprá-los e ganhar o prêmio.
e todos os ganhadores atuais seriam funcionários do governo a fim de deixar tudo mais realista, na tentativa de enganar e capturar os viajantes do tempo e descobrir os segredos da viagem temporal. Você chegou até aqui, e o seu cérebro ainda não entrou em colapso diante de tanta teoria. Que tal afundarmos um pouco mais?